Salve, salve, rapaziada, Zé Betega aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, episódio 3 do guia definitivo do Crystal of Atlan. E neste episódio 3, nós vamos falar aqui sobre alguns artifícios aqui dos equipamentos, tá? Vamos falar aqui sobre a opção de calibração, insígnia e também vamos falar aqui sobre a opção do circuito, beleza? Vou começar pela opção mais fácil, mais simples de todas de vocês começarem a compreender, que é a parte do circuito, tá? O circuito nada mais é do que você colocar alguns atributos extras nos seus equipamentos, tá? E esses atributos variam pela sorte. Tem um atributo padrão, que são esses atributos aqui, como por exemplo na arma só tem um atributo de ataque, como vocês podem ver aqui, ó. Todos eles vão dar de 10 até 40 de ataque, tá? Esses equipamentos eles vão do nível 1 até o nível 20. Quanto maior o nível, maior os atributos vão ficando e também maiores são as chances de melhorar os seus subatributos, tá? Como que funciona esse subatributo? Basicamente, rapaziada, a cada nível que você sobe aqui, ó, mencionado, você vai liberar um atributo de forma aleatória. Então, nesse caso aqui são os níveis 2, 4, 6 e 8, beleza? Então, nesses 4 níveis aqui específicos, você vão estar liberando um atributo específico. E que atributos são esses, Zé Betega? Basicamente, tem ataque físico, crítico mágico, APR incendiário, eletro, tem todos os atributos aqui do Crystal of Atlan que você pode utilizar para colocar nos seus equipamentos, tá? Então, qual é a prioridade que você deve ter aqui nos seus equipamentos? Rapaziada, quando você está começando no game, só o fato de você liberar os 8 níveis já tá o suficiente, tá? Liberou o game aqui, você está subindo de nível, não sabe o que equipar? Coloca só todos os circuitos aqui no nível 8 e tá de bom tamanho, tá? Por quê? Porque basicamente esse circuito ele gasta bastante recurso, tá? Principalmente aqui no dourado. Mas quando vocês vão liberando o padrão, né? Que é o cinza, depois vai vir um azul, depois vai vir o roxo, o rosa e por fim aqui o dourado, tá? Então esses daqui são os níveis que você vai subindo aí, obviamente, né? Quanto maior o nível que você vai subindo, maiores são os recursos. E aí você pode estar se perguntando, Zé Betega, quanto de recursos que eu vou utilizar aqui? Vou fazer um melhoramento aqui. Vamos fingir que eu vou colocar até o nível 20, rapaziada. Vou colocar aqui até o nível 20, olha só. É 195 mil praticamente para colocar do nível 1 até o nível 20. Claro que se você utilizar algum... Por exemplo, isso aqui, ó, se a gente utilizar esse daqui, ele já vai para o nível 18. Se a gente utilizar um que já está no nível 20, tá? Se a gente utilizar o que está no nível 20 para fazer o aprimoramento de um novo circuito, caso esse novo circuito esteja com bons atributos para sua classe, aí você pode utilizar também para fazer essa troca e reduzir também um pouco dos recursos aqui de melhoria que você pode utilizar. Só que eu não recomendo muito você fazer isso, a menos que seja no começo, né? Porque no começo você não vai ter todos estes recursos aqui, mas conforme você vai passando aí os eventos, conforme você vai concluindo as missões, você vai estar ganhando bastante recursos desse aqui também, tá? Então você precisa ficar preocupado em relação a isso. Mas, caso você já queira subir o nível, os equipamentos já são muito bons, os atributos já são excelentes para sua classe, e você pode trocar tranquilamente se você quiser. Então se você trocar aqui novamente, ó, mesmo trocando o atributo aqui, aliás, mesmo trocando o circuito que você vai melhorar para o nível 20, ele ainda vai gastar os 195 mil, né? No caso, 194.500, tá? Então, para cada um que você subir do nível 20, você vai gastar isso aqui. Então, o ouro, ele é muito escasso para você fazer os aprimoramentos, como a gente viu nos episódios passados. Então, não vale a pena você subir do nível 20 aqui, a menos que você tenha os melhores atributos para sua classe, que é justamente isso que a gente vai falar agora. Zé Betega, quais são os melhores atributos para minha classe? Basicamente, rapaziada, você vai vir aqui, ó, no manual do crescimento, tá? Aqui no manual do crescimento você vai ver sobre a sua classe. Então, no meu caso aqui, a classe é artilheira e ele tem aqui algumas especificações: armadura pesada, canhão e o tipo de dano. É justamente isso daqui que você precisa focar, o tipo de dano. O tipo de dano dela é o físico, elétrico e o incendiário, tá? Então, basicamente, esses aqui são os principais atributos que a gente deve focar nos nossos circuitos, tá? Mas não se limita a isso. Você também pode colocar aqui, ó, nesse quesito,
Você também tem a opção de colocar força, que também vai ser útil para ela, além do físico. E também você pode colocar o crítico, né? Dano de crítico e o crítico físico, tá? No caso, para artilheira, tá? Não tem como eu falar de todas as classes, mas na artilheira a gente precisa de crítico do físico, né? E também precisa de dano crítico. E aí, se você utilizar um elementalista, por exemplo, você vai focar em crítico mágico e dano de crítico, né? Por exemplo, se você focar em um personagem que tiver dano físico, você utiliza crítico, físico e dano crítico. Se for dano mágico, crítico mágico e dano crítico, tá? Esses são os atributos principais que você deve focar, que é o físico, electro, incendiário, crítico, físico e dano crítico também. E também força, né? No meu caso aqui, da artilheira é força. Para dano mágico, se eu não me engano, é inteligência que você precisa focar, tá? Se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo, tá? Que eu não gosto de passar informações vazias, não. Inteligência aumenta o dano mágico, é isso mesmo, inteligência, tá? Então, se você for dano mágico, como elementalista, os mágicos aí, ao invés de você focar em força, caso venha do atributo, você pode focar em inteligência, beleza? Então, a gente vai vir aqui na parte dos circuitos novamente e vamos ver aqui, ó, por exemplo, nessa melhoria aqui, da arma só vai ter ataques, tá? Mas em outras melhorias, como por exemplo aqui, do capacete, vai ter taxa de crítico, vai ter também taxa de espera, como você pode ver aqui, a taxa de espera, dano crítico e vai ter outras variações também, né? Taxa de espera, dano crítico. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Acho que é só isso mesmo, hein? Dano crítico, taxa de espera e taxa de crítico, né? No caso aqui do capacete. Na parte aqui do peitoral é o básico, que é o ponto de vida, né? Ele só vai aumentar o ponto de vida, o atributo básico, tá? O atributo aqui principal, ele vai só focar em pontos de vida, né? Que vai de 100 até 500, beleza? Aqui na parte da luva você também pode colocar a taxa de crítico, pode colocar a taxa de espera. Então isso aqui é muito interessante quando você vai focando em uma classe específica. Você pode colocar esses atributos que vão melhorar para sua classe, beleza? Então basicamente é isso daqui. Na parte das calças aqui também é focado em HP. E na parte aqui das botas é focado também em taxa de espera, crítico, dano crítico, crítico, taxa de crítico, né, e dano crítico. Caraca, sempre confundo. E aí você vai vendo aqui os melhores atributos, tá? Aqui na parte dos circuitos, né, do colar aqui, essas coisas, os adereços, né, você pode focar, como vocês podem ver aqui, ó, em dano de habilidade e dano elemental. No caso aqui, o meu tá equipado em dano de habilidade, mas tem também aqui, ó, APR elétrico, que também é bom para ela, ou APR incendiário. Cadê incendiário? Não tem aqui não. Tem criogênico. Cadê o incendiário? Eu acho que eu não tenho mais incendiário não. Eu já testei todos, já utilizei todos, tá? Então, basicamente aqui você vai focar dano de habilidade ou o APR específico da sua classe, tá? Aqui também é a mesma coisa, no caso aqui eu foquei em APR incendiário, que é bom para ela. Aqui eu foquei em ataque, que não tem como colocar outra coisa a não ser ataque. Aqui, será que tem como não? É ataque também. E aqui é ataque também. Então, nesse caso aqui, ó, esses três aqui, ó, são ataque. Esses dois aqui, que é a parte do talismã e do selo, é focado em dano de habilidade ou dano do seu atributo, o APR do atributo. Esses três aqui é focado em taxa de crítico, dano crítico ou taxa de crítico, dano crítico ou taxa de crítico, dano crítico ou tempo de espera, tá? Caraca. E aqui o peitoral e as calças é focado em HP. Basicamente, esse aqui são as opções do circuito. E aí, como que você deve focar aqui? Como que você deve fazer os aprimoramentos? Então, basicamente, como eu falei, você vai focar nos atributos específicos da sua classe. No meu caso aqui, a gente vai focar, vou fazer um melhoramento aqui para vocês verem. Desculpa aí, rapaziada. Vamos lá. Aqui o que você precisa fazer? Basicamente, você foca em um nível por vez, né? No caso aqui, o nível que eu me refiro é o desbloqueamento do atributo aleatório, tá? Então, no caso aqui, se eu utilizar isso aqui, ó, eu já vou desbloquear o nível 3 e adicionar um novo atributo. Vou fazer o aprimoramento. Nesse caso aqui, velocidade de ataque não é útil para minha classe específica. Então, o que eu posso fazer? Eu posso apenas descartar.
tá? É uma possibilidade, descartar. Então eu já vou fazer o outro aprimoramento aqui, eu já posso utilizar até aquele outro que a gente não vai utilizar para ver o novo atributo. Olha só, a PR Electro é bem interessante para minha classe. Então, ok, primeiro atributo aqui, aleatório, foi bom. Vamos fazer um outro upgrade aqui. Taxa de espera para minha classe também é interessante, bacana para mim. Vou fazer o outro aprimoramento, vamos ver, ataque mágico. Aí já não serve para mim, tá? E aqui tem duas opções. É tentar fazer o terceiro para ver se você vai desbloquear um outro atributo interessante para sua classe. Como por exemplo, aqui a PR incendiária é bom para mim. Aí é que entra aqui a questão agora, rapaziada. De 4 atributos, 3 foram bons. Aqui tem duas opções, né? Tem a primeira opção de você melhorar todos os outros atributos e deixar o ataque mágico só nesse mais 4, ou o lado negativo é você melhorar o ataque mágico, tá? Então vou fazer o upgrade aqui, ó, do nível máximo, desse aqui para vocês verem. Vamos fazer o upgrade, tá? No melhor dos casos aqui, é fazer o aprimoramento de qualquer outro atributo, exceto esse ataque mágico. A partir do momento que está aumentando muito o ataque mágico, a gente está perdendo atributos aqui nos nossos níveis, tá? Então vou fazer o aprimoramento, olha só, foi para mais 8. Para mim tá ok, né? Só subiu um nível ali do ataque mágico. Para mim, essas habilidades aqui, esses atributos estão muito bons. Porque eu tenho aqui o APR elétrico, que para minha classe é bom. Eu tenho 3.2 de APR incendiário, que é excelente para minha classe. E tenho 2.8 de taxa de espera. Para minha classe em específico, esse aqui não seria o ideal, né? Não seria os atributos perfeitos, porque como eu falei, se tivesse ataque físico ou força aqui no lugar do ataque mágico, seria excelente. Seria um atributo top demais para o meu circuito aqui, tá? Mas como não é, mas aqui a gente já teve bons aprimoramentos aqui no circuito, beleza? Então, basicamente, essa é a parte dos circuitos que você vai dar focando aí nos atributos da sua classe e você vai estar focando aí nos requisitos da sua classe. Então, você vem aqui ó, na parte do manual do crescimento, vai vir aqui em classe e aí você vê quais são os atributos específicos para você focar no circuito. Beleza? Agora vamos para a parte dos equipamentos aqui na calibração. Calibração é bem simples, rapaziada. Basicamente você tem dois tipos de calibração aqui, o normal e o avançado. O normal você vai rodar, vai utilizar uma bússola de calibração, tá? Então você vai rodar de forma aleatória. Essa porcentagem é a quantidade de atributos que você consegue colocar no máximo, tá? Sendo 100% o nível máximo, obviamente. E aí quando você roda de forma aleatória, vou utilizar isso aqui como exemplo, olha só. Vou utilizar de forma aleatória. Então tá em 36%, subiu para 42%, ok, foi positivo. Vou fazer outro aprimoramento, 31% desceu, é negativo. E aqui o que eu recomendo para vocês é que esse aprimoramento aqui, que você rode no normal até acima de 60%. Vai ter opções que você vai conseguir mais, é excelente, mas 60% é o mínimo, tá? Se você tiver bastante recurso, você pode até tentar 70%. Mas se tiver pouco, só até 60% já é o suficiente, beleza? Então você vai fazendo esse aprimoramento aqui, ó, 56 já estava bem interessante. E aí eu vou, ó, 59. Para mim aqui eu já pararia, porque teria outros equipamentos para também fazer essa evolução com o normal, tá? Basicamente o normal vai fazer essa aprimoramento aqui nos atributos de forma aleatória, tá bom? Agora o avançado não, o avançado ele vai manter o nível que está aqui, ele não vai rebaixar e ele só vai aumentar esse nível. E aí o nível de melhoria nesse quesito aqui, ele só aumenta, só que aí ele vai aumentar de 1% até o nível máximo, né? Que no caso aqui é 100%. Então nesse caso, ele iria vir de 1 até 41, né? Que no caso aqui 41 com mais 59 vai dar aí 100, certo? Então ele iria de 1 a 40% a calibração aqui avançada. Então, obviamente, né, você vai precisar bastante disso aqui para você melhorar nos 100%. Mas Zé Bedega, eu devo melhorar todos a parte aqui da calibração de todos os equipamentos? Não, você só precisa melhorar a partir do nível 55, tá? Que é os níveis melhores dos equipamentos para você fazer o upgrade também futuramente. Então, de 55 até os seus equipamentos finais, você pode fazer essa melhoria, porque esse recurso, ele é um recurso que no começo é bem escasso, tá? É bem difícil de você conseguir. Quer dizer, não é difícil, né? Só um pouco demorado, tá? Mas aqui
O mais fácil de você conseguir também é o item de calibração, que você consegue garantir aqui na loja, né? No caso, comprando de verdade aqui com moedas de verdade ou até mesmo prismático, mas eu não recomendo que você compre isso aqui porque é recurso jogado fora, na minha opinião. Então você pode comprar esses recursos nas próprias lojas aqui, ó. Temos algumas lojas, olha só, na loja do próprio ranqueado, com os pontos de batalha, você consegue garantir aí até 10 por mês de cada personagem. Ou seja, se você tiver 1.500 pontos de batalha, você já consegue garantir aqui 10 bússola de calibração para você, tá bom? Então aqui tem as opções também na frota, né? Na frota também tem aqui a bússola, tem na parte de comenda também. Ah, não, na comenda não tem. É só na parte de frota e pontos de batalha que você consegue garantir essas bússolas, tá? Tem outros locais também que você consegue garantir essas bússolas, fazendo missões, eventos também você consegue garantir essas bússolas, beleza? E aqui, falando sobre a parte da calibração avançada. Então, avançada você tem como garantir também nesses eventos, mas também tem como você fazer na parte da criação e na loja misteriosa. A loja misteriosa é aquela loja que quando você vai fazendo as dungeons você ganha aquele bilhete, e nesse bilhete você ganha, abre possibilidade de aparecer esse item aqui de calibração, tanto a avançada quanto a normal, para você comprar com os seus prismádios, tá? Mas dependendo aí, não vale a pena que você gaste seus primários com essa bússola de calibração avançada, porque você consegue craftar essa bússola. Então você consegue craftar com a própria bússola normal. Então se você está sobrando aí bússola normal e você quiser a bússola avançada, você consegue trocar. Só que aí a troca é diferente, rapaziada. Você vai gastar 25 bússolas de calibração normal para garantir uma bússola avançada. Então eu sei, é tipo absurdo. Mas vai ter momentos aí que você não vai poder mais utilizar a normal. E aí vale a pena que você troque ali, faça a criação da bússola de calibração avançada, beleza? Então é basicamente isso que você tem aqui na parte de calibração. Agora vamos por fim, mas não menos importante, a parte da insígnia, rapaziada. A insígnia também tem alguns critérios específicos, tá? Então cada insígnia ela vai atuar de uma forma específica. E aí, obviamente, você, assim como na parte do circuito, vai utilizar as insígnias que vão fazer mais sentido para sua classe em específico, tá? Então, nesse caso aqui, ó, tem alguns níveis, né? Tem o nível base, né? Que é o nível azul aqui. Tem o nível médio, que, aliás, tem o nível inicial, que é a insígnia azul. Tem o nível aqui, o nível médio, não é médio, né? Inicial, que é esse azulzinho aqui. Tem esse aqui, que é um nível um pouco maior, um nível normal, que é o item roxo. Tem um item que é vermelho, que esse é um item médio, tá? E tem, por fim, esse item aqui dourado. Só que esse dourado você só vai se preocupar lá no final do game, porque é onde você vai começar a pegar essas insígnias, né? Nos eventos, e aí fazendo os eventos para estar garantindo essas insígnias, tá? Então, basicamente, essas são as raridades. E como eu falei, cada uma vai atuar de uma forma específica e você vai utilizar aquilo que fizer mais sentido para a sua classe, beleza? Dessas formas aqui, ó, todas elas, né, todos esses recursos aqui, tem como você garantir na própria loja de comércio, né? Então, se você vir aqui na parte de comércio, vai vir aqui em insígnia, e aqui você pode colocar a parte na qual você quer a insígnia. Por exemplo, aqui na arma, tem essa daqui, ó, essas raridades. Tem essa aqui, que aí você clicando consegue ver os atributos da insígnia. No caso aqui, quando encaixar, vai ter ataque físico mais 20, ataque mágico também mais 20. Tem essa outra aqui que você clicando consegue ver também, né? Efeito de encaixe, dano a chefes mais 2%. E tem aqui a média, né? Que ela vai dar ataque físico mais 3%. Isso no nível 1, tá? Você também consegue aumentar o nível desses equipamentos. Como que funciona o nível para você aumentar o nível, Zé Bedeca? Basicamente, para você aumentar o nível, você vai precisar de uma insígnia repetida. Ou seja, se eu quiser fazer o aprimoramento da insígnia do urso, eu tenho que ter mais outra do urso e mais uma, se eu não me engano, insígnia roxa padrão, tá? Não precisa ser exatamente do urso para fazer o aprimoramento, tá? E aí você pode estar fazendo aprimoramento com todos as suas insígnias. E obviamente, né? Quanto maior a raridade, maior será o custo para você fazer o aprimoramento. Até porque cada uma dessas daqui, o mínimo é 300 mil, tá? Mas vai ter insígnias aí que elas vão ser muito altas, tá? O nível
Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, essa aqui é 480, eu já vi uma com 800 mil, olha só. A do André aqui, ó, 736 mil cada insígnia, tá? Então, assim, algumas têm um precinho bem alto, bem salgado. Por isso que é bem importante você guardar aí o ouro para estar colocando também no aprimoramento das insígnias. Essas insígnias você também consegue garantir em alguns pacotes, né, de eventos, fazendo os eventos semanais aí junto com a guilda, você também consegue alguns pacotes e esse pacote vem algumas insígnias dessa. Não é insígnia selecionável, né? Você não consegue selecionar um específico, é de forma aleatória, mas você já vai, querendo ou não, economizando aí, ó, em torno de 300 mil para cada, né? No caso aqui, quando você vai fazer o aprimoramento, olha só, você já vai comprar também, ter que comprar esses daqui para estar fazendo o aprimoramento das insígnias. E aí, se você ganhar de forma aleatória, já é menos 300 mil ali de ouro que você vai precisar gastar para estar fazendo o aprimoramento das suas insígnias, beleza? Então é dessa forma que você faz o melhoramento aqui dos seus equipamentos para você ficar cada vez mais forte, tá? Então veja aí quais são os atributos específicos para você focar na sua classe, veja aqui quais são os atributos ideais para você utilizar, beleza? E assim você vai aumentando o seu nível de poder aqui no Cristal of Atla. Então, esse vídeo foi sobre a melhoria dos equipamentos, tá? No próximo vídeo a gente vai estar falando aqui sobre o traje e sobre o baralho, que também traz bastante poder e atributos aqui para sua classe, beleza? Então, se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vejo você no próximo vídeo.